Tem gente que ainda acredita que ser bonzinho demais é um jeito seguro de viver, que sorrir para todo mundo, dizer sim para tudo e evitar qualquer tipo de confronto é o caminho da paz. Mas olha, a verdade é outra. Ser bonzinho demais não te protege, te expõe, não te dá respeito, te transforma em alvo fácil. E o mais perigoso, esse tipo de atitude vai te tirando aos poucos de você mesmo. Quem vive sempre dizendo sim por fora, muitas vezes está gritando não por dentro, mas ninguém escuta esse grito abafado, nem você mesmo. E sabe quem adora esse tipo de pessoa? Os espertos, os manipuladores, os que vivem se aproveitando da boa vontade dos outros. Para esse tipo de gente, sua gentileza é sinal verde, sua educação é uma porta aberta. Eles não veem nobreza no seu comportamento, veem uma brecha. E quando percebem que você faz tudo para evitar o desconforto, começam a te testar, empurrar seus limites, explorar até onde der. O mundo, infelizmente, não perdoa quem vive tentando agradar todo mundo. E esse esforço desesperado por aprovação esconde algo mais profundo. Medo. Medo de ser rejeitado. Medo de ficar sozinho. Medo de não ser amado. E esse medo tem cheiro de sangue. Quem vive com medo de decepcionar acaba se cercando de gente que fareja essa fraqueza. Foi assim com um cara que eu conheci no trabalho. Vamos chamá-lo de Elias. O Elias era o tipo que topava tudo. Cobria plantão, fazia hora extra, entrava em reunião que nem precisava, ajudava todo mundo. Sempre com um sorriso no rosto e aquele famoso pode deixar. Mas por trás daquele sorriso tinha cansaço. Um cansaço velho, daqueles que não sai com uma noite de sono. Tinha frustração, raiva engolida, vontade de sumir e não avisar ninguém. Lembro de um dia em que sentamos para tomar uma cerveja depois do expediente. Elias olhou para o copo por alguns segundos, como quem queria encontrar ali uma resposta, e soltou. Não lembro qual foi a última vez que passei um fim de semana livre com minha família. A esposa dele já estava esgotada. Os filhos tinham parado de perguntar se ele iria aos jogos da escola, e ele mesmo já nem se olhava no espelho direito. Tudo isso porque dizia sim para todo mundo, menos para ele mesmo. E tudo em nome da paz, do jeitinho bom de ser. Só que essa paz era um castelo de cartas. Os colegas se aproveitavam, sabiam que podiam contar com ele até mesmo antes de pedir. E a chefia? Achava ótimo. Elias nunca foi promovido, nunca foi visto como liderança. Era o quebra-galho oficial. Um cara bom sim, mas bom demais para incomodar, para ser levado a sério. E é aí que o perigo mora. Quando você é bonzinho demais, o mundo não te reconhece como forte, te reconhece como útil. E ser útil é diferente de ser respeitado. Elias era um funcionário perfeito, para quem queria fugir de responsabilidade. Enquanto isso, a própria vida dele era deixada de lado. Os sonhos ficavam para depois. A saúde, ignorada. A alma, esquecida. Até que veio o susto. Um infarto leve, mas suficiente para mudar tudo. Pela primeira vez, o corpo dele gritou mais alto do que os outros. E sabe o que aconteceu? O mundo continuou girando. A empresa arranjou outro Elias rapidinho. Os colegas que sempre contaram com ele sumiram. E ele percebeu que tinha doado os melhores anos da vida para gente que nem sentiu a ausência. Foi aí que caiu a ficha. Se ele não aprendesse a dizer não, a vida ia continuar dizendo sim, pro desgaste e pro sofrimento. A real é que ninguém vai te devolver o que você entregou por medo de se impor. Quando você se cala, o mundo não te agradece. Ele te empurra mais fundo. E quando você diz sim, querendo dizer não, tá mentindo. Não para os outros, mas para si mesmo. E como já dizia Marco Aurélio, se não é certo, não faça. Se não é verdade, não diga. Isso vale também para quando a gente finge estar tudo bem só para manter uma aparência. Essa farsa diária vira uma prisão construída com as próprias mãos, com tijolos de culpa e cimento de medo. O curioso é que muita gente confunde isso com humildade. Mas humildade de verdade é saber os próprios limites e ter coragem de respeitá-los. Não é se dobrar o tempo todo. Não é engolir sapo e dizer amém para tudo. Se fosse assim, os estoicos jamais teriam sobrevivido. Um estoico aprende a dizer não quando necessário, não por rebeldia, mas por sabedoria, porque sabe que o tempo e a energia não são infinitos.
E se você entrega tudo a todos, acaba ficando de mãos vazias quando mais precisa. E ninguém vai aparecer para te socorrer, porque acostumou com o seu sim automático. E olha que loucura. Quando Elias finalmente precisou dizer não, porque a saúde mandou, o mundo não desabou. Pelo contrário, as pessoas encontraram outro bonzinho no dia seguinte. Ninguém ligou para perguntar se ele estava bem. Ninguém levou uma sopa. Ninguém quis saber. E isso doeu mais do que o infarto. Doeu perceber que ele nunca foi amado pelo que era, mas sim pelo que oferecia. E quando parou de oferecer, parou de existir para os outros. É cruel? É, mas é verdade. O mundo gosta de gente útil e abandona quem para de servir. É por isso que o estoicismo bate tanto na tecla da verdade interior. Você tem que ser inteiro mesmo quando está sozinho. É um choque, eu sei, mas às vezes é esse choque que acorda. Porque o bonzinho que nunca impõe limite, que nunca se faz ouvir, que sempre diz sim, claro, pode deixar, tô aqui para tudo, é o mesmo que um dia acorda sem vontade de levantar. E não entende por quê. É o mesmo que começa a se sentir invisível até dentro da própria casa. Que se pergunta por que ninguém o escuta mais. A resposta é simples. Ele treinou todo mundo a ignorar sua vontade, a se aproveitar da sua presença sem nunca precisar retribuir, porque ele mesmo ensinou que estava tudo bem ser deixado de lado. E não é exagero. Isso vira um veneno que escorre pela vida toda. Começa no trabalho, passa para a família, invade os relacionamentos. Um dia você se pega pedindo desculpa por existir. E isso não é força de expressão. É real. Você abaixa a cabeça, fala mais baixo, se encolhe em qualquer espaço, tenta não incomodar, não aparecer demais. Você pede desculpa antes mesmo de dar sua opinião, como se fosse errado pensar, como se fosse pecado querer algo. Isso vai corroendo a alma, como uma goteira que fura o teto aos poucos. É aí que o estoicismo entra como farol. Ele lembra que viver não é agradar, é assumir o próprio espaço. Sêneca dizia que a mente que não se submete é invencível. E essa invencibilidade não nasce da arrogância, mas da clareza. Clareza de que sua existência tem valor, de que sua voz importa. E se você não falar por você, ninguém vai. O silêncio só tem força quando é escolha, não quando é covardia. E você não foi feito para se esconder. Foi feito para viver com verdade, com presença, com propósito. Tem um tipo de dor que não grita, mas que vai pesando no corpo como uma mochila cheia de pedra. É a dor de engolir o que deveria ser dito, de sorrir quando o peito está em ruínas, de abaixar a cabeça quando a alma queria era bater na mesa e dizer chega. E o pior, a maioria dos homens nem percebe que carrega esse fardo até o corpo começar a gritar. Uma gastrite aqui, uma insônia ali, uma ansiedade que não passa. Tudo isso porque você tem vivido como se fosse um figurante na própria história. É fácil cair nessa armadilha, principalmente depois de certa idade. Você passa décadas tentando agradar, ser o bom funcionário, o bom pai, o bom marido, o bom amigo, mas nunca o bom consigo mesmo. Vai deixando pedaços de si em cada sim que não queria dar, em cada silêncio que aceitou como escudo. Só que chega uma hora em que o espelho cobra. Ele pergunta, cadê você? E a resposta, muitas vezes, é o vazio. Um vazio que não é ausência de coisas, mas a ausência de você mesmo. O nome disso não é nobreza, é abandono. E não precisa levantar a voz, nem bater na mesa. Não é sobre ser agressivo, é sobre parar de trair a si mesmo com pequenos gestos, porque cada vez que você deixa alguém te interromper e finge que não ligou, cada vez que você ri de piadas que te machucam, cada vez que concorda com algo que te incomoda, você se afasta mais de quem é, e o respeito dos outros vai junto. Ninguém respeita quem não se respeita. Podem até te elogiar por educação, mas por dentro já te colocaram na prateleira dos descartáveis. A filosofia estoica não pede que você grite. Ela pede que você encare a realidade com coragem, que não se iluda com fantasias, que veja cada pequeno desrespeito como o que ele é, um teste. Um teste para saber se você se ama o bastante para impor limites. Porque quem não impõe, aceita. E quem aceita, normaliza. E o que é normalizado se repete. Um dia você acorda e tudo ao seu redor parece estar fora do lugar. Mas, na verdade, foi você quem foi deixando tudo passar, até que virou rotina. E o que é pior, quanto mais você evita o confronto, mais ele cresce por dentro. Aquela vontade de sumir, aquela irritação constante,
aquele sentimento de que ninguém te valoriza. Tudo isso é sintoma de alguém que foi apagando o próprio fogo só para não incomodar. Mas o estoico de verdade não apaga o fogo, ele o canaliza. Ele entende que a raiva tem uma mensagem, que o incômodo tem uma direção, que o conflito, às vezes, é o único caminho para a paz. Então, quando você abaixa a cabeça só para manter a harmonia, pense: que tipo de harmonia é essa que exige que você se anule? Que tipo de paz é essa que te impede de respirar? Bater de frente não é sempre necessário, mas fugir de tudo também não é solução. O estoicismo ensina: paz não é ausência de conflito, é presença de limites. E limite, meu amigo, só existe quando você se faz respeitar. Você já parou para perceber quantas vezes engoliu a própria opinião só para não desagradar? Quantas vezes riu por educação, quando na verdade estava desconfortável? Quantas vezes quis dizer não, mas preferiu se calar, porque achou que não valia a pena? Pois é, esse padrão repetido todos os dias vai te transformando num espelho. Você só reflete o que os outros querem ver, nunca o que você realmente é. E o pior, as pessoas percebem, sabem que você está se moldando para agradar, e por isso mesmo deixam de te ouvir. Eu conheci um sujeito assim, vamos chamá-lo de Tiago. Era o cara mais sociável do grupo, se adaptava em qualquer ambiente. Com os mais rústicos falava gíria, com os mais cultos citava livros. Parecia sempre à vontade. Mas um dia ele me confessou que não sabia mais quem era. Tinha se acostumado tanto a se ajustar que perdeu o próprio eixo. Disse que se morresse, as pessoas iam dizer que ele era gente boa, e só, nada marcante, nada autêntico. E isso doía mais do que qualquer crítica. Esse tipo de vida é uma armadilha sofisticada, porque você até recebe atenção, é convidado para as coisas, está sempre no meio dos outros. Mas ninguém te procura para algo sério, ninguém te vê como referência. Você é aquele legalzinho, o que nunca arruma confusão, que topa tudo, mas que no fundo é visto como alguém sem profundidade. E isso, com o tempo, vira um peso difícil de carregar. Você começa a perceber que as pessoas até te notam, mas não te enxergam. O estoicismo, nesse ponto, é um tapa de realidade. Ele não te convida a ser amado por todos. Ele te convida a ser honesto consigo. Marco Aurélio já dizia: a opinião de 1000 homens não vale nada se nenhum deles entende o assunto. Traduzindo, de que adianta ser querido por gente que nem te conhece de verdade, que nem sabe o que você defende, o que acredita, o que não tolera. Um estoico não busca plateia, busca coerência. Ele prefere ser lembrado por sua firmeza do que por sua simpatia genérica. É duro admitir, mas muitos vivem mais preocupados em ser aceitos do que em serem respeitados. Querem aplauso, mas esquecem que respeito não vem com palmas. Vem com postura, com limite, com verdade. E verdade às vezes incomoda. Um não firme pode gerar desconforto. Um silêncio bem colocado pode ser mais barulhento que 1000 justificativas. E tá tudo bem. Você não foi feito para ser unanimidade. Você foi feito para ser inteiro. E quem não consegue lidar com a sua inteireza, talvez nunca te mereceu por completo. Por isso, na próxima vez que sentir aquela vontade de se justificar demais, de se explicar para alguém que nem se esforça para te entender, respira fundo. Lembra que nem todo não precisa de legenda. Nem toda decisão precisa de permissão. Epicteto ensinava que devemos agir com base naquilo que está sob nosso controle. E o que está sob seu controle é sua palavra, sua decisão, seu tempo. O resto é cenário. Não gaste sua vida tentando convencer quem nunca se importou em te escutar de verdade. Tem uma coisa que muita gente ainda não entendeu. Quando você sente necessidade de se justificar demais, é sinal de que, lá no fundo, você está inseguro com a própria escolha. Porque quem está convicto não gasta energia tentando convencer. Apenas diz, com firmeza e respeito: não posso, não quero, não faz sentido para mim. Agora, quando você começa a dar 1000 explicações, parece que está pedindo desculpa por ter vontade própria, como se precisasse da bênção do outro para viver sua própria vida. Isso, com o tempo, vai corroendo sua autonomia. E o que é mais triste, quanto mais você tenta se explicar, mais as pessoas percebem que podem te pressionar. Elas entendem que seu não é só uma porta encostada, que basta um empurrãozinho, uma frase manipuladora,
uma chantagenzinha emocional, e você cede. E aí pronto, você vira um alvo fácil. Sempre que alguém quiser um favor, vai vir direto em você, porque sabe que você vai tentar justificar, suavizar, ser compreensivo. Você vira aquele cara bonzinho demais. E o mundo adora gente assim. Adora para usar, não para respeitar. E a idade só piora isso. Com o passar dos anos, você começa a perceber que muita coisa que fez, muita gente que agradou, muito tempo que doou, não valeu a pena. Foram concessões demais, silêncios demais, adaptações demais. E o que voltou? Cansaço, frustração, a sensação de que você viveu metade da vida tentando ser aceito por pessoas que nunca te deram o mínimo de reconhecimento. E quando isso acontece, é como se você estivesse assistindo a própria história de fora, um espectador da própria vida. Mas é aí que o estoicismo te resgata. Ele não promete aplauso, nem recompensa. Promete lucidez. E com lucidez vem a força de dizer basta. Epicteto ensinava que a dignidade começa quando você para de viver conforme a expectativa dos outros. Quando começa a agir com base no que é certo para você, não no que agrada à plateia, porque no fim das contas, não é sobre ser querido, é sobre ser íntegro. E integridade não se negocia. É ou não é, tem ou não tem. Então, se você é o tipo que vive explicando tudo, perguntando se está incomodando, justificando até para negar um convite, para agora. Fecha os olhos e lembra de quantas vezes você se dobrou por medo de desagradar. Lembra das vezes em que você disse sim, e depois ficou remoendo por dentro. Isso tem um preço, e ele é alto. A cada concessão, você vai sumindo um pouco, vai se tornando menos você, e mais um reflexo dos outros. E ninguém nasceu para viver como sombra. A próxima vez que alguém cruzar o limite, seja claro, não precisa levantar a voz, não precisa xingar, basta olhar nos olhos e dizer, isso não funciona para mim. E pronto. A firmeza é uma linguagem silenciosa que todo mundo entende, e quando você assume isso, algo muda. Não só nos outros, mas em você também. Você começa a se sentir mais leve, mais inteiro, mais presente. E isso, meu amigo, não tem preço. Isso é respeito. Isso é viver como um estoico, sem máscaras, sem explicações demais, sem vender a alma só para manter a aparência. Tem gente que acha que tolerar desrespeito é maturidade, que deixar passar pequenas provocações é sinal de equilíbrio. Mas a verdade é que, na maioria das vezes, isso é só medo travestido de paciência. Medo de enfrentar o desconforto, de ser visto como difícil, de causar atrito. E é assim que começa a erosão da autoestima. Não é com grandes traições, mas com as pequenas coisas que você deixa passar. Uma piada atravessada, um compromisso desmarcado em cima da hora, uma crítica disfarçada de sinceridade. Cada uma dessas coisas vai cavando um buraco dentro de você. E você até tenta se convencer de que está sendo o adulto da situação, que não vale a pena discutir. Mas no fundo, você sabe que aquilo te feriu. Só que engole, finge que não doeu. E segue. Só que não segue leve. Segue carregando mais uma pedra no peito. E quando essas pedras se acumulam, elas te prendem. Prendem sua voz, sua vontade, sua identidade. Um dia, você nem sabe mais por que tá mal. Só sente o peso. Um peso que não foi imposto, mas aceito, por você mesmo. E olha que loucura. Os outros vão testando até onde podem ir. Vão empurrando seus limites, rindo dos seus silêncios, se acostumando a ver você se calar. E quando se acostumam, o respeito some. Porque respeito não nasce da simpatia, nasce do limite, daquilo que você deixa claro que não aceita. E não precisa gritar para isso. Basta não rir quando não é engraçado. Basta não aparecer quando te tratam como última opção. Basta não ceder quando você sabe que está sendo usado. Marco Aurélio dizia que a qualidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos. E se seus pensamentos são sempre voltados para agradar, para evitar confronto, para manter uma falsa paz, então sua vida vai ser moldada por isso. Uma vida onde você pisa em ovos o tempo todo, onde sua presença nunca é plena, onde você se resume ao que os outros esperam que você seja. Mas isso não é viver, é sobreviver. E com o tempo, esse padrão te convence de que o problema é você, que talvez você seja mesmo sensível demais,
que talvez você esteja exagerando. E aí você começa a se calar não só para os outros, mas para si também. Começa a duvidar da própria dor, a se adaptar ao desconforto, a achar que merece o que está vivendo. Isso é perigoso, porque um homem que perde o senso de merecimento perde também a capacidade de lutar por si. Vira um espectro, andando no automático, esperando que um dia as coisas melhorem por si só, mas não melhoram, não até você mudar sua postura. E isso começa com algo simples, mas poderoso: se posicionar. Deixar claro com firmeza e serenidade que você existe, que você sente, que você não aceita ser tratado como o resto e que está disposto a perder alguns relacionamentos, alguns convites, alguns sorrisos falsos em troca da própria paz. Isso é estoicismo na prática. Não é ser duro por fora, é ser firme por dentro. É saber que, às vezes, o silêncio também grita, mas só se for escolha, não submissão. Quantas vezes você tentou manter a paz e acabou engolindo um sapo atrás do outro, só para depois se perguntar por que vive irritado, cansado, esgotado? Acontece que toda vez que você tolera o desrespeito sem se posicionar, você está ensinando os outros como te tratar, e isso se espalha feito ferrugem. Começa nas pequenas piadas, passa pelas promessas quebradas, vira desdém, e quando você vê, as pessoas falam por cima de você, tomam decisões sem te consultar e ainda esperam que você sorria e aceite numa boa. É como se você tivesse assinado um contrato invisível dizendo: pode me ignorar. E sabe o que é mais cruel? Isso não acontece de uma vez. Vai acontecendo aos pouquinhos, no detalhe, no gesto, no olhar, e você vai permitindo. Vai achando que é melhor evitar confusão. Vai dizendo para si mesmo que não é nada demais. Até que um dia você percebe que deixou de existir ali. Você só ficou, como se fosse parte da mobília. Ninguém pergunta sua opinião, ninguém considera sua presença. E pior, quando você resolve se impor, dizem que você mudou, que está estranho, que não era assim. Mas é mentira. A verdade é que você cansou de ser planta decorativa. E nesse momento, você tem duas escolhas: ou recua de novo e se apaga para manter esse teatrinho, ou aguenta o incômodo de se tornar quem você é de verdade. E a segunda opção, embora mais dura no começo, é a única que liberta, porque ser estoico não é ser omisso, é ser centrado, é saber quando falar, como falar e por que falar. É reconhecer que o respeito que vem de fora começa por dentro, que se você não desenha sua linha no chão, ninguém vai saber onde ela fica. E pior, ninguém vai respeitar. E não se engane achando que isso é ser bravo demais, orgulhoso ou insensível. Na verdade, é o oposto. É cuidar de si com tanto respeito que você se recusa a ser pisado, mesmo que isso custe o conforto de quem se acostumou a te usar. Porque quando você muda a forma como se posiciona, o mundo ao seu redor também muda. Algumas pessoas vão se afastar, sim, mas quem ficar vai ficar por quem você é, não pelo que você oferece em troca de migalhas de aceitação. É nesse ponto que o estoicismo mostra sua força prática. Sêneca dizia que quem não impede um mal quando pode, consente com ele. Isso vale para injustiças externas, claro, mas também vale para quando o mal é feito contra você, na forma de desrespeito, de desprezo, de palavras que ferem em silêncio. Se você não reage, você legitima. Se você abaixa a cabeça, você autoriza. Se você ri junto, você participa. E com o tempo, aquilo que te feriu passa a parecer normal, e o que é normal não choca mais, só corrói. Por isso pense bem, o que você tem aceitado em silêncio? Quais comportamentos alheios você tem deixado passar só para não parecer chato ou sensível demais? E o que isso tem te custado? Porque o preço disso nem sempre é visível. Às vezes é o desânimo que te consome de manhã. Às vezes, é aquela sensação de estar deslocado em todo lugar. Às vezes, é só um vazio que você não sabe de onde vem. Mas pode ter certeza, tudo isso começa quando você começa a aceitar aquilo que não deveria. É fácil ignorar os pequenos sinais. Aquele incômodo que surge quando alguém te corta no meio da frase. Aquele arrepio esquisito quando riem de uma fraqueza sua disfarçada de brincadeira. Aquele aperto no peito quando cancelam com você em cima da hora, como se fosse qualquer coisa. Soa pequeno, né? Mas a verdade é que o desrespeito começa no detalhe, e quando você deixa passar achando que não vale o estresse,
Está dando aval. Está dizendo sem palavras, pode continuar. Pode apostar. Eles vão continuar. Só que tem uma coisa que ninguém te diz. Quanto mais você tolera, mais difícil fica recuperar o controle. Porque os outros se acostumam, criam o hábito, passam a te ver como o cara que nunca reage, que aceita tudo, que entende tudo, que perdoa tudo. E chega um ponto em que mesmo quando você tenta se impor, eles acham estranho, acham exagero, porque você mesmo treinou todo mundo a esperar passividade. É como se você tivesse criado uma imagem sua, e agora todo mundo cobra que você se encaixe nela, mesmo que isso te destrua por dentro. E aí você começa a duvidar da própria percepção, começa a se perguntar se está exagerando, se está ficando sensível demais. Mas não é sensibilidade, é lucidez. É seu corpo e sua mente te dizendo que algo está fora do lugar, que você tem ignorado demais, engolido demais, aceitado demais. E quando a consciência bate, dói. Dói perceber que muita coisa que chamaram de amizade era só conveniência, que muitos elogios eram só tática, que aquele "você é incrível" vinha sempre junto com um pedido. É por isso que os estoicos insistem tanto em clareza. Marcos Aurelius escreveu: "Você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Perceba isso e encontrará a força." Traduzindo, você não controla o que os outros vão fazer, mas pode decidir o que vai aceitar. O problema é que a maioria de nós vive como se não tivesse esse poder, como se fosse obrigado a aguentar tudo, a fingir que está tudo bem, a sorrir enquanto sangra por dentro. Isso não é virtude, isso é prisão. E pior, ao longo do tempo, você se acostuma com essa prisão. Ela vira zona de conforto, um lugar onde pelo menos você não se sente rejeitado. Mas aí vem a conta, porque viver engolindo tudo pode até evitar conflito externo, mas gera guerra interna. E essa guerra é silenciosa, mas implacável. Vai tirando o brilho dos olhos, o vigor da fala, a firmeza da postura, até que você já nem sabe mais como era viver sem esse peso. Então, talvez hoje seja o dia de parar. Parar e pensar: o que mais eu estou aceitando por medo de incomodar? Quantas vezes eu me diminuí só para não parecer duro demais? Quantas vezes eu fiquei em silêncio só para manter um relacionamento que já não me respeitava? Isso não é exagero. Isso é o retrato de uma vida vivida em função dos outros. E a verdade é que ninguém veio ao mundo para se encolher. Você veio para ocupar seu espaço. E se isso incomoda alguém, esse alguém talvez não seja a pessoa certa para estar ao seu lado. Algumas pessoas confundem gentileza com submissão. Acham que ser educado é aceitar tudo, que ser compreensivo é nunca se incomodar. Mas tem uma linha invisível entre ser alguém de bom coração e ser alguém que se anula. E essa linha, quando cruzada demais, vai apagando quem você é. Primeiro são suas vontades que desaparecem. Depois, suas opiniões. Por fim, você se pega pedindo desculpa só por estar ali, por respirar, por existir. Isso não é humildade. Isso é autonegação. E uma hora, o corpo cobra, a alma cobra, a vida cobra. Não dá para passar a vida inteira sendo um personagem agradável. O preço disso é caro demais. Você começa a perceber isso quando as pessoas não te levam a sério, quando tudo que você diz é ignorado, quando sua presença é tratada como algo acessório. E aí, quando tenta se afirmar, a reação é sempre a mesma. Nossa, como você está diferente. Nunca te vi assim. Como se o problema fosse você ter acordado, e não os outros terem se acostumado com seu silêncio. É o velho dilema de quem sempre disse sim. O dia que você diz não, parece uma agressão. Mas a verdade é que nesse ponto já não tem como voltar. Porque viver agradando todo mundo é o mesmo que viver fugindo de si. Uma hora o espelho te cobra. Quem é você de verdade? E se você não souber responder, é porque passou tempo demais tentando ser o que os outros esperavam. A boa notícia? Nunca é tarde para recomeçar. Nunca é tarde para se reposicionar, para resgatar o respeito que deixou escapar nos pequenos gestos, nas pequenas omissões. Basta parar de se justificar. Basta parar de ceder onde não há troca justa. O estoicismo ensina que quem domina a si mesmo é mais poderoso que quem conquista 1000 cidades. E essa conquista começa nos detalhes. Começa quando você escolhe não se explicar para quem nunca se explicou para você. Começa quando você diz não com calma, mas com firmeza.
Quando você deixa claro que sua vida, seu tempo e sua energia têm valor e não estão disponíveis para qualquer um, a qualquer hora. E sabe o que acontece? O mundo estranha sim, mas aprende. Aprende a te respeitar do jeito que você se respeita. Algumas relações vão acabar? Vão. Mas isso é libertador, porque relacionamento que depende da sua submissão não é vínculo, é algema. E você não nasceu para viver acorrentado. Você nasceu para caminhar com firmeza, cabeça erguida, sabendo o que quer, o que aceita e o que não tolera mais. E se isso assusta, ótimo. Assusta porque é novo, porque é verdadeiro, porque é forte. E a verdade assusta quem vive de manipular os frágeis. E você não é mais um deles. Então, da próxima vez que alguém tentar te empurrar além do que você quer, além do que você pode, além do que você aguenta, respira. Lembra que o mundo respeita quem sabe dizer basta, quem não sorri para tudo, quem não pede desculpa por existir. Lembra do que Marcos Aurelius escreveu: a dignidade depende de nós. É isso. Dignidade não se pede, se impõe. E ela começa quando você para de se encolher para caber no espaço que os outros te dão e passa a ocupar o espaço que sempre foi seu. Tem gente que passa a vida inteira tentando ser invisível nos momentos de tensão. Foge de discussão como se fosse guerra, evita dizer o que pensa para não causar desconforto e faz de tudo para não ser visto como alguém difícil. Mas o preço dessa paz artificial é alto. Você vai se acostumando a viver na superfície. Evita o atrito, mas também evita a profundidade. Fica raso nas relações, raso nas conversas, raso até com você mesmo. E o pior, quem vive tentando não incomodar acaba sendo ignorado, porque quem não impõe presença, desaparece. O homem que evita todo tipo de conflito não é calmo, é prisioneiro do medo. Medo de rejeição, medo de parecer agressivo, medo de ficar sozinho. Mas veja, se a sua presença depende de você se calar, se dobrar e aceitar tudo, então isso já é solidão. Uma solidão disfarçada de convivência. É aquela sensação de estar cercado de pessoas, mas não ter ninguém que realmente te enxergue. E nesse ponto, a ausência de conflito não é mais virtude, é covardia, é conformismo, é a morte lenta da autenticidade. E não estamos falando aqui de sair brigando com todo mundo, de virar uma metralhadora de opinião. O estoico não é um briguento, é um observador firme. Ele sabe a hora de se calar e a hora de se posicionar. Sabe que um confronto bem colocado na hora certa pode impedir uma série de dores futuras. Porque cada vez que você deixa passar uma falta de respeito, você reforça a ideia de que aquilo é aceitável. E aquilo que você aceita se repete. E o que se repete molda sua realidade. A diferença entre um homem fraco e um homem firme não está no volume da voz, mas na clareza da postura. O fraco ri sem vontade, concorda sem pensar, cede sem critério. O firme, não. Ele pode até sorrir, mas nunca à custa da própria dignidade. Pode até ceder, mas não por medo, por escolha. E escolha consciente é o que separa os que vivem dos que apenas sobrevivem. Porque sobreviver é suportar, viver é decidir. E essa decisão começa dentro. Começa quando você percebe que não precisa ser aceito por todos para ser inteiro, que não precisa agradar todo mundo para ser digno de respeito, que sua verdade pode sim causar desconforto em quem está acostumado com sua submissão, mas que ainda assim ela precisa ser dita. Sêneca dizia que a mente invencível é aquela que se basta, e se bastar não é se isolar, é se sustentar, é não precisar de aprovação para saber o próprio valor. Então, quando o conflito aparecer, porque ele vai aparecer, não fuja, olhe nos olhos, diga o que precisa ser dito, com respeito, com firmeza, com serenidade, porque um não dito no momento certo pode ser mais honesto do que 1000 desculpas inventadas. Pode ser mais curativo do que um silêncio forçado. E pode, acima de tudo, ser o ponto de virada entre uma vida de agradar os outros e uma vida de respeito verdadeiro. O respeito que começa quando você finalmente se escolhe. Tem uma armadilha sutil que pega muito homem experiente. A vontade de ser aceito por todos. Aquele desejo quase infantil de entrar num ambiente e sentir que todo mundo gosta de você. De ouvir que você é gente boa, tranquilo, parceiro para tudo.
Mas o problema é que quando você faz da aceitação uma obsessão, você perde o fio da sua identidade. Começa a se moldar demais, a falar o que esperam, a agir conforme o grupo, e sem perceber, vai se transformando numa versão genérica de si mesmo. Um boneco simpático, mas vazio. O cara que entra num lugar escaneando os rostos, medindo as reações, rindo de piadas que não acha graça, concordando com ideias que o incomodam. Esse cara não está sendo sociável, está implorando por aprovação. E isso tem um custo, porque quem vive nessa constante adaptação nunca se aprofunda em nada. Não tem opinião firme, não sustenta posição. Vira um espelho que só reflete o que os outros querem ver. E espelho, meu amigo, não tem voz, só imagem. Eu conheci um cara assim. Vamos chamar ele de Leandro. Era bom de papo, sabia circular em qualquer ambiente. Falava de futebol com os boleiros, de vinho com os refinados, de política com os intelectuais. Era querido em todo canto. Mas um dia, depois de um jantar em grupo, ele me puxou de lado e disse: "Cara, às vezes eu sinto que, se eu sumir, ninguém vai perceber." Aquilo me bateu fundo, porque eu sabia exatamente o que ele queria dizer. Ele era o tipo que todo mundo gostava, mas ninguém conhecia de verdade, porque ele mesmo já não sabia quem era. Isso é o que acontece quando você troca a autenticidade por aprovação. Você se dissolve, vira névoa, tá presente, mas ninguém te vê. E o mais cruel é que esse esforço todo para agradar nem garante respeito, garante utilidade. Você vira o cara que serve para qualquer conversa, para qualquer grupo, para qualquer situação, mas que nunca é o primeiro a ser chamado quando o assunto é sério. Nunca é lembrado quando o tema exige coragem, postura, verdade, e o estoicismo não poupa ninguém nesse ponto. Ele te obriga a olhar para o espelho e perguntar: você está vivendo como quem é ou como esperam que você seja? Marcos Aurelius disse: a alma se torna colorida pelas cores dos seus pensamentos. E se seus pensamentos são sempre moldados pelo olhar dos outros, sua alma vira um reflexo sem vida. Você não é você. É só uma tentativa de caber nos moldes alheios. E isso, no fundo, é trágico. Por isso, se você sente que está sempre tentando agradar, pare agora. Questione: o que eu realmente penso sobre isso? Essa risada foi minha mesmo ou foi só para não parecer chato? Esse sim que eu dei foi sincero? Comece a prestar atenção nessas pequenas traições cotidianas, porque cada uma delas te afasta do centro. E o caminho de volta começa com uma escolha simples, mas difícil: ser quem você é, mesmo quando isso não agrada, porque a verdade pode até afastar alguns, mas atrai os que valem a pena. Você já percebeu como é fácil as pessoas gostarem de quem nunca discorda, nunca desafia, nunca se impõe? Esse tipo de simpatia é confortável para os outros, mas sufocante para você, porque enquanto eles te elogiam como fácil de lidar, você vai se perdendo em concessões. E com o tempo, isso se transforma em algo bem mais sério: invisibilidade. Quando você nunca confronta, nunca afirma posição, nunca se permite desagradar, você vira previsível. E o previsível no mundo real raramente é respeitado, é apenas usado. E aí vem o golpe mais duro: perceber que mesmo sendo gente boa, você não é lembrado, você não é referência, não é procurado para resolver problemas sérios, nem consultado para decisões importantes. As pessoas te chamam para cumprir função, não para ser liderança. Te procuram quando precisam de ajuda, mas não quando precisam de opinião, porque na cabeça delas, você é aquele que concorda com tudo, que nunca confronta, que nunca cria atrito. E quem não causa atrito, dificilmente causa impacto. Leandro, aquele cara que eu mencionei, chegou num ponto em que se sentia figurante na própria vida. Ele dizia: parece que todo mundo me conhece, mas ninguém me enxerga. Isso é um alerta, porque você pode estar cercado de pessoas, inserido em grupos, presente em eventos, e mesmo assim, estar completamente ausente de si. E essa sensação de ser apenas o cara legal começa a pesar. Vira um vazio que nem a presença dos outros preenche, porque o que falta ali não são os outros, é você mesmo. O estoicismo corta essa ilusão no meio, não com grosseria, mas com lucidez. Ele te lembra que não existe valor real em ser aceito se, para isso, você precisa abrir mão de si. Epicteto falava sobre viver de acordo com a natureza. E viver segundo a natureza é viver com verdade. É ter coragem de dizer o que pensa, de assumir o que sente, de recusar o que não quer,
mesmo que isso custe olhares tortos, mesmo que isso desagrade os acomodados. Porque a paz que vem de agradar todo mundo é frágil. A paz que vem de se respeitar é inabalável. Quando você troca sua autenticidade por aceitação, você está vendendo barato o que tem de mais valioso. Sua identidade vira moeda de troca. E cada vez que você negocia um pedaço dela para manter a falsa harmonia, você se distancia de quem deveria ser. Mas a boa notícia é que esse caminho tem volta. E tudo começa no momento em que você decide que não vai mais pedir licença para existir, que vai se posicionar sim, que vai dizer não se for preciso, que vai parar de sorrir quando não tiver vontade. E sabe o que é curioso? Quando você começa a se mostrar de verdade, muita gente vai estranhar. Vai dizer que você mudou. Vai acusar de arrogância, de frieza, de egoísmo. Mas isso é só o reflexo do incômodo. É o sinal de que a sua nova postura está sacudindo velhas zonas de conforto. E isso, meu amigo, é um bom sinal. Porque só quem incomoda com a própria presença é que tem algo verdadeiro para oferecer. E a vida não precisa de mais máscaras. Precisa de gente inteira. Quando você começa a se posicionar, algo muda no ar. O clima que antes era leve e previsível passa a ficar mais tenso. Não porque você se tornou agressivo, mas porque as pessoas perceberam que aquela antiga versão, sempre disposta a ceder, foi embora. É nessa hora que os testes começam. Vão tentar te fazer voltar ao papel de antes, usando culpa, ironia, piadas disfarçadas. Nossa, agora você tá cheio de opinião, hein? Ou quem te viu, quem te vê. Essas frases, ditas com sorrisos, carregam o incômodo de quem perdeu o controle sobre você. Mas não se assuste, isso é esperado. Toda mudança real causa ruído. É como reformar uma casa. Antes de tudo ficar bonito, tem poeira, barulho e bagunça. E esse processo vale também para sua reconstrução interna. Quando você começa a dizer não, a parar de sorrir para tudo, a recusar papéis que te colocaram, você abala estruturas. Não só as suas, mas as dos outros também. Quem se acostumou com a sua ausência de limites vai tentar fazer de tudo para te puxar de volta. E você precisa estar preparado para resistir. É nesse ponto que o estoicismo brilha. Ele não te promete que será fácil, mas garante que será libertador. Marcos Aurelius escreveu que o obstáculo é o caminho, e nesse caso, o desconforto das primeiras negativas, a culpa que aparece, o estranhamento das pessoas, tudo isso é o obstáculo. E justamente por isso também é o caminho. Um caminho que te devolve a si mesmo, que te tira do papel de boneco simpático e te coloca no centro da própria vida, com convicção e presença. E olha que curioso, quando você mantém sua nova postura, mesmo diante das críticas, algo inesperado acontece. Algumas pessoas vão se afastar, sim, mas outras vão começar a te respeitar mais. Vão perceber que agora você tem um eixo, um norte, uma essência. E essa firmeza atrai, porque a maioria das pessoas está perdida, e quando encontram alguém que sabe o que quer, sentem isso. Mesmo que não digam, respeito não se pede, não se implora. Respeito se inspira. E você só inspira quando para de viver se desculpando por existir. Não é preciso gritar, nem virar pedra. Só é preciso parar de aceitar o que te machuca. Só é preciso escolher, dia após dia, não se encolher. Porque todo mundo quer ser respeitado, mas poucos têm coragem de pagar o preço que isso exige. E esse preço é estar disposto a ser mal interpretado, julgado, questionado, mas também é o preço da liberdade. E liberdade, no fim das contas, é ter paz com sua própria consciência, mesmo quando o mundo ao redor não entende. Então, na próxima vez que aquele impulso de se justificar bater, respira fundo. Lembra que você não deve explicação para quem nunca te considerou de verdade, e que cada não que você disser, cada limite que você desenhar, cada silêncio que você mantiver, vai construindo uma nova versão de você, uma versão mais sólida, mais serena, mais forte, uma versão estoica, que não vive para agradar, mas para honrar sua própria verdade. Tem uma força silenciosa que começa a brotar quando você escolhe se respeitar. No começo, ela é quase imperceptível. Um desconforto a menos no fim do dia. Uma leveza ao dizer não, sem culpa. Um alívio ao não se explicar para quem não merece. Aos poucos, essa força vai se espalhando. Ela muda a maneira como você caminha, como olha nos olhos, como entra num ambiente.
Você começa a carregar um tipo de firmeza que não precisa de grito. E quem te vê percebe. Pode não entender o que mudou, mas sente que algo está diferente. Esse tipo de mudança não precisa ser anunciada. Ela se revela nos gestos, na forma como você não se apressa mais para responder mensagens, na tranquilidade de dizer não posso, sem correr atrás de 1000 desculpas, na simplicidade de assumir que tem prioridades e que elas não incluem agradar todo mundo. E isso, aos olhos de quem te usava, soa como uma ameaça, porque agora você deixou de ser previsível, deixou de estar sempre disponível, e o que não pode ser controlado assusta, mas para quem tem olhos de verdade, essa nova postura não assusta, inspira. Pessoas maduras que também trilham um caminho de verdade se aproximam de quem carrega essa energia, porque sabem o quanto custa ser assim, sabem o quanto é mais fácil ceder, sorrir e se apagar. Então, quando veem alguém que não vive se dobrando, respeitam, porque reconhecem força onde muitos só veem frieza. E essa força, cultivada em silêncio, é a essência de quem finalmente entendeu que agradar o mundo não é o mesmo que ser inteiro. E talvez o mais bonito disso tudo seja a liberdade que vem junto. Você deixa de viver em função do humor alheio, das expectativas dos outros, das pressões sociais. Passa a acordar e dormir em paz consigo mesmo. E mesmo quando a solidão bate, porque ela vem de vez em quando, você já não a teme mais, porque entende que estar só é diferente de estar vazio, e que melhor do que estar rodeado de gente que te tolera é estar cercado de poucos que te enxergam de verdade. O estoicismo ensina que a paz não nasce do barulho externo, mas do silêncio interior. Quando Epicteto dizia que devemos fazer o melhor com aquilo que está sob nosso controle, ele falava justamente disso. Você não controla as reações dos outros, mas pode controlar sua resposta. Pode decidir não abaixar mais a cabeça. Pode escolher se afastar de ambientes onde sua presença só é bem-vinda quando vem sem opinião, sem vontade, sem identidade. E isso, embora simples na teoria, é revolucionário na prática. Então, se hoje você está sentindo aquele cansaço que não sai nem com descanso, talvez o problema não seja físico. Talvez o que esteja te drenando seja viver de forma fragmentada, tentando ser 1000 versões de si para caber nos moldes de cada lugar. Talvez o que te falta não seja energia, seja coerência, seja aquela tranquilidade que só vem quando você olha para si e pensa, tô sendo justo comigo. E esse é o ponto de partida para uma vida mais leve, mais verdadeira e, acima de tudo, mais sua. A coerência é um tipo de riqueza que ninguém pode te dar. Você tem que conquistar. E ela não vem com fama, nem com aceitação social. Vem com a coragem de bancar suas escolhas, mesmo quando o mundo inteiro diz que você devia fazer diferente. E essa coragem, quando aparece, causa um efeito poderoso. Ela começa a filtrar o que não serve mais. Relações, hábitos, promessas que você fez com medo de ficar só. Tudo isso começa a cair por terra, não como uma tragédia, mas como libertação. Porque aquilo que não te respeita não se sustenta diante de quem se respeita. É como se a vida dissesse, agora que você se posicionou eu vou tirar o excesso. E esse excesso às vezes é gente, às vezes é rotina, às vezes é o velho eu, aquele que vivia à sombra das expectativas alheias. E pode apostar, vai doer, vai ter saudade, vai ter dúvida, mas também vai ter clareza. Porque quando você passa a viver com base no que acredita e não no que esperam de você, tudo muda. Você começa a atrair relações mais sinceras, conversas mais profundas, silêncios mais leves. E sabe o que é mais bonito? Você passa a ouvir melhor a própria voz. Aquela voz que por anos foi abafada pelos gritos do mundo. A voz que dizia, isso tá errado, você não tá feliz, você tá se traindo. Quando essa voz volta a ter espaço, a vida ganha outro tom. Você deixa de se arrastar pelas obrigações e começa a caminhar por decisão. Deixa de engolir reuniões, encontros, promessas que te sufocam e passa a escolher com quem vale a pena dividir tempo, energia e presença. Isso não significa se isolar ou virar um ermitão. Significa deixar de mendigar atenção em lugares onde você nunca foi valorizado. Significa parar de tentar convencer quem só te ouve quando precisa de algo. E isso, meu amigo, é um divisor de águas.
Porque você vai perceber que muitas das suas amizades eram acordos silenciosos. Você cedia, o outro usufruía. Mas quando você parar de ceder, vai ver quantos somem. E tá tudo bem. O que sobra depois da peneira é o que realmente conta. Sêneca dizia que o homem sábio se contenta com poucos porque escolhe a qualidade, não a quantidade. E isso vale para tudo. Amizades, tarefas, opiniões. Quando você aprende a se posicionar, você também aprende a economizar. Economiza energia com discussão inútil. Economiza tempo com gente que só aparece quando quer algo. Economiza explicação para quem nunca se esforçou para te entender. E isso é liberdade. Liberdade que não precisa de barulho, só de clareza. Então, se alguém te disser que você está diferente, agradeça. Diga, tô mesmo. Agora eu me escuto. Porque ser diferente nesse caso é sinal de evolução. De quem cansou de ser bonzinho para manter a paz dos outros, mas sacrificar a própria. E que entendeu de uma vez por todas que o respeito que importa começa dentro. Que a paz verdadeira vem quando você deixa de lutar contra a sua essência e finalmente começa a viver com ela, por ela e por tudo que ela merece. Chega uma fase da vida em que você percebe que falar pouco diz muito, que o silêncio tem mais força do que 1000 justificativas, que dizer não com serenidade vale mais do que um sim forçado seguido de arrependimento. E quando esse entendimento se instala, você começa a observar tudo com mais calma. O jeito como as pessoas te tratam, o que esperam de você, como reagem quando você não atende às expectativas delas. E aí você descobre algo revelador. Muita gente só gosta de você enquanto você facilita a vida delas. E essa constatação, apesar de dura, é libertadora, porque você para de se enganar, para de achar que precisa ser aceito por todos, para de tentar provar que é bom, prestativo, confiável. Você simplesmente passa a ser, sem necessidade de convencer ninguém. E é aí que entra o estoicismo com todo o seu peso. Ele não te ensina a ser frio, te ensina a ser inteiro. Ele não pede que você corte o mundo, pede que você não se corte ao meio para caber em espaços pequenos demais. Essa integridade incomoda. Tem gente que vai se afastar só porque você deixou de sorrir para tudo. Vão dizer que você está arrogante, distante, difícil, mas não se engane. Isso é só o incômodo de quem não consegue mais te usar como antes. É desconforto de quem percebeu que agora existe um muro onde antes havia uma porta escancarada. E esse muro não é de indiferença, é de respeito. Um limite que você construiu pedra por pedra, com a dor de cada vez que foi ignorado, explorado ou deixado de lado. E é nesse momento que você começa a se reconhecer, começa a lembrar do que gosta, do que acredita, do que te move, começa a reconstruir uma identidade que não depende do olhar de ninguém. E isso, para um homem que passou a vida tentando agradar, é uma revolução, porque a sua base deixa de ser os aplausos e passa a ser a coerência. Você não vive mais para ser elogiado, vive para se orgulhar do que vê no espelho. Marco Aurélio já dizia, a felicidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos. E a qualidade dos seus pensamentos melhora quando você para de viver no modo automático, fazendo o que esperam, aceitando o que impõem, calando o que te incomoda. Quando você começa a filtrar o que entra e o que fica. Quando entende que nem todo convite merece um sim, nem toda crítica merece resposta, nem toda pessoa merece acesso à sua energia. E se alguém perguntar o que mudou, diga a verdade. Cansei de me trair. Porque no fundo é disso que se trata. O problema não é o mundo ser exigente demais. É você ter aceitado essas exigências por tanto tempo que esqueceu de impor as suas. Mas agora não. Agora você entendeu. E não vai mais se dobrar por conveniência. Vai viver de cabeça erguida, com os 2 pés firmes no chão e a mente clara, como um verdadeiro estoico que conhece o próprio valor e não se encolhe diante da própria verdade. Você já percebeu como a maioria das pessoas só escuta quem fala com convicção? Aquelas frases curtas, ditas com calma, mas carregadas de certeza, fazem mais barulho do que 1000 explicações apressadas. E é isso que acontece quando você para de se justificar o tempo todo, quando você diz não posso e ponto, sem enfeitar, sem parecer culpado, sem medo do que o outro vai pensar. Porque o que realmente assusta as pessoas
Não é a grosseria, é a firmeza. Que a firmeza vem quando você sabe o que vale e não negocia mais isso. Por isso, toda vez que você se pega explicando demais, tentando convencer alguém de que sua decisão é justa, pare, respira, se pergunta: essa pessoa faria o mesmo por mim? Ela me explicaria tudo assim com tanto cuidado? Na maioria das vezes não. E aí está a chave. Você não precisa mais se explicar para quem nunca pensou 2 vezes antes de te usar. A verdade é que, quando você se justifica em excesso, mostra que duvida do próprio valor. E isso, aos olhos dos outros, é visto como permissão para continuar ultrapassando seus limites. É curioso como as pessoas respeitam mais quem fala pouco, mas fala certo. Aquele que não precisa levantar a voz para impor presença, que chega e já mostra com o olhar que tem limite. Isso não se ensina com palavras, se ensina com postura. E é justamente isso que o estoicismo oferece: postura diante da vida. Uma clareza de propósito que não se abala com carinha feia, com cobrança emocional, com chantagem disfarçada de pedido. Quem vive assim aprende a dizer menos e ser mais. E sabe o que vem junto com isso? Paz. Não aquela paz plástica que depende da harmonia com os outros, mas uma paz sólida, que nasce da harmonia com você mesmo. Você dorme melhor, anda mais leve, fala menos, se desgasta menos, porque parou de negociar sua tranquilidade por migalhas de aprovação. E isso muda tudo. As conversas ganham outro tom, as relações mudam de nível, e o que não te respeita mais se afasta por conta própria, sem briga, sem drama. Sêneca dizia que o maior sinal de sabedoria é a serenidade constante. E essa serenidade nasce quando você percebe que não deve nada a ninguém, além da própria verdade, que não precisa ser compreendido o tempo inteiro, que ser mal interpretado, às vezes, é o preço de ser honesto, e que tá tudo bem se algumas pessoas acharem que você ficou frio, distante, difícil, porque elas estavam acostumadas com a versão que se anulava, e agora essa versão não existe mais. Então, da próxima vez que o impulso de se explicar bater, escolha o silêncio. Ou diga só o necessário. Diga como um estoico, direto, claro, firme. Lembre-se, quem precisa de 30 frases para justificar um não é porque ainda não aprendeu a respeitar o próprio tempo. E quem não respeita o próprio tempo sempre acaba escravo do tempo dos outros. A liberdade começa com uma palavra simples: não. E quando você aprende a usá-la com sabedoria, começa a viver de verdade. Chega uma hora em que o silêncio deixa de ser fraqueza e vira estratégia. Não porque você tem medo de falar, mas porque aprendeu que nem todo mundo merece resposta. Tem perguntas que são armadilhas, tem cobranças que são testes, e tem gente que só pergunta para te fazer duvidar de si. É nesse momento que você entende. Explicar demais é se entregar, é abrir a guarda, é dar ao outro o controle de te validar ou descartar. E você não precisa mais disso. Quem vive em paz com a própria consciência não vive em função da aprovação alheia. E o mais incrível é que quando você deixa de se justificar, muita coisa desaba sozinha. As relações interesseiras perdem a graça, as cobranças diminuem, as manipulações ficam mais evidentes. Porque sem a sua necessidade de agradar, de provar, de convencer, os outros perdem a principal ferramenta de controle, sua culpa. E sem culpa você é livre. Livre para dizer sim quando quiser, para dizer não sem medo, para simplesmente ficar em silêncio quando não quiser dar explicação. Mas não se engane, essa liberdade assusta. Assusta os outros e às vezes até você mesmo, porque é difícil se acostumar com o peso de decidir por si, com a responsabilidade de viver com base no que você acredita. Não tem mais desculpa, não tem mais eu fiz porque me pediram. Agora é tudo por conta própria. Mas junto com esse peso vem uma leveza inédita, a leveza de viver com coerência, e isso não tem preço. O estoicismo sempre bateu nessa tecla. A força está no que depende de você, e ninguém tem mais poder sobre sua dignidade do que você mesmo. Quando você diz não e sustenta esse não com serenidade, você está dizendo ao mundo: meu tempo é valioso, minha paz tem limite, meu valor não é negociável. E quem escuta isso com humildade, fica. Quem escuta com raiva, se afasta. E os dois movimentos são bênçãos, porque você começa a filtrar sem precisar expulsar.
Marco Aurélio escreveu: a melhor vingança é não ser como o ofensor. Isso significa que você não precisa revidar, discutir, humilhar. Só precisa não se rebaixar, não se igualar, não abrir mão da sua postura para tentar provar que tem razão. Porque quando você se mantém firme, o mundo entende. Pode até não aplaudir, mas entende e respeita, mesmo que silenciosamente. Porque coerência tem esse poder. Ela impõe presença, mesmo quando ninguém diz nada. Então, se hoje você está num ponto da vida em que sente vontade de sumir, talvez o que você precise não é desaparecer, é aparecer de verdade, mas do seu jeito, com a sua verdade, com sua firmeza, com sua calma, sem gritar, sem se justificar, sem buscar plateia, apenas sendo, porque, no fim das contas, a única coisa que ninguém pode te tirar é a paz de ser exatamente quem você escolheu ser. E quando você sente isso de verdade, tudo muda, até o silêncio ganha outra voz. Tem uma coisa que o tempo ensina na marra: quem você é quando ninguém está olhando vale mais do que qualquer imagem pública, porque é ali, no silêncio do seu quarto, na pausa entre um sim e outro, que mora a verdade. E se nessa hora você sente incômodo, angústia, culpa, pode ter certeza, tem algo fora do lugar. Não adianta parecer firme por fora e estar destruído por dentro. Não adianta todo mundo gostar de você se você não gosta do que vê no espelho. E esse desconforto, que muita gente tenta enterrar, é o corpo pedindo coerência. Você pode até tentar ignorar, pode se distrair com tarefas, com redes sociais, com compromissos vazios, mas uma hora ele volta, e volta forte. Volta na forma de cansaço, de desânimo, de uma vontade de sumir que você não consegue explicar, porque viver tentando agradar é esgotante. Cada vez que você diz sim sem querer, é como se tirasse um pedaço de si e colocasse na bandeja de alguém. E chega um ponto em que não sobra nada. Só uma casca simpática, mas vazia. E aí vem o dilema: continuar sendo aceito por todos mesmo à custa de si? Ou se arriscar a ser você mesmo, sabendo que isso vai desagradar muita gente? É aí que entra a coragem estoica. Não é coragem de bater no peito e gritar. É a coragem de se manter inteiro, mesmo quando isso significa andar só. Porque a verdade é que o preço da autenticidade é alto, mas o da mentira é maior ainda. Porque mentira exige manutenção, e viver se mantendo é viver cansado. Epicteto dizia que devemos agir segundo o que é adequado a nós, não segundo o que os outros esperam. E o que é adequado a você, você sabe. Sabe quando está se traindo, sabe quando está sendo falso, sabe quando aceita algo que vai contra seus princípios só para manter uma imagem de gente boa. O problema é que quanto mais você ignora essa voz, mais fraco ela fica. E um dia, você não consegue mais escutá-la. Aí sim, você se perde, porque não sabe mais o que quer, o que sente, o que precisa. Mas ainda dá tempo de resgatar essa voz, de olhar no espelho com honestidade e dizer: a partir de hoje, eu não me abandono mais. Pode parecer simples, mas é uma decisão poderosa. É o começo de uma nova forma de existir. Uma forma que não depende da aceitação dos outros, mas da sua. E quando isso acontece, tudo muda. Os ambientes mudam, as relações mudam, você muda. E muda para melhor, mesmo que leve um tempo para as pessoas entenderem. Então, se você está cansado de explicar tudo, de justificar cada passo, de pedir desculpa por ter limites, saiba, você não está sozinho. Muitos homens passam por isso, e muitos despertam. E quando despertam, descobrem uma força que sempre esteve lá, mas foi abafada pela culpa, pelo medo, pelo costume de se anular. Agora é sua vez, sua hora de tirar essa força do fundo e colocá-la para viver ao seu lado. Não com arrogância, mas com dignidade. Não com raiva, mas com presença. Não com grito, mas com clareza. A pior forma de se perder não é se afastar do mundo, é se afastar de si mesmo. E isso acontece de maneira sorrateira. Você começa dizendo sim para não parecer chato. Depois, engole uma crítica para não gerar discussão. Logo está rindo de piadas que te diminuem, aceitando convites que você odeia, convivendo com gente que te esgota. Quando percebe, virou um personagem na própria vida. Um figurante educado num roteiro que os outros escrevem. E o mais trágico é que por fora tá tudo certo, mas por dentro tudo ruindo. E quando alguém pergunta como você tá,
A resposta vem no automático. Tudo tranquilo. Só que não tá. Tá pesado. Tá desconectado. Tá cheio de coisas engolidas e palavras nunca ditas. E o corpo sente. Vem a ansiedade, o cansaço constante, a apatia. E você não entende o motivo, porque tecnicamente tá fazendo tudo certo. Mas é aí que mora a cilada. Viver certo para os outros não significa viver certo para você. A vida exige coragem, e a primeira forma de coragem é dizer a verdade para si mesmo. É nesse ponto que o estoicismo se apresenta como caminho, não como regra, mas como âncora. Marco Aurélio escreveu: não viva como se você tivesse 1000 anos à sua frente. A morte paira sobre você. Enquanto viver, enquanto for possível, seja bom. Ser bom aqui não é agradar, é ser justo. Justo consigo, justo com os próprios limites, justo com os próprios valores. E ser justo, às vezes, significa dizer basta. Significa desapontar quem só te queria enquanto você era conveniente. Porque tem isso também. Tem gente que só gosta de você enquanto você facilita, enquanto você não impõe, enquanto você serve. Mas o dia que você se levanta, diz que não vai mais se calar, que agora sua paz vem primeiro. Essas pessoas estranham, te julgam, se afastam. E isso, apesar de doer, é uma limpeza. Porque quem se incomoda com a sua verdade nunca foi compatível com ela. E manter por perto quem não aceita sua essência é viver se moldando para caber no lugar errado. A vida pede presença. Presença de verdade. Aquele tipo de presença que não depende de máscaras, de esforço excessivo, de justificativas o tempo todo. E a presença só acontece quando você decide parar de correr atrás do aplauso e começa a caminhar rumo à integridade. Isso pode custar algumas perdas, sim, mas nenhuma perda será maior do que perder a si mesmo. E o que vem depois, quando você se reencontra, compensa tudo. A paz, a clareza, o respeito. Tudo isso volta. E volta com força. Então, se você chegou até aqui, se identificou com cada linha, é porque uma parte sua está pedindo mudança, está pedindo respeito, está pedindo volta. Volta para sua essência, volta para sua voz, volta para sua verdade. E essa volta não precisa ser barulhenta. Pode ser silenciosa, firme, constante, como uma decisão sussurrada ao universo. A partir de agora eu não me traio mais. Isso é viver com propósito. Isso é viver como um estoico. E a partir daqui, você não precisa mais pedir permissão para existir. Viver sem se trair exige prática diária, porque o mundo lá fora continua o mesmo. As cobranças continuam chegando. As expectativas continuam batendo na sua porta. A diferença agora é que você não abre mais para qualquer uma. Você ouve, reflete e decide com base em quem você se tornou, não em quem os outros querem que você seja. E essa mudança de critério muda tudo, porque pela primeira vez você não está mais tentando ser aceito, está tentando ser fiel a si, e isso é mais raro do que parece. Você vai perceber isso nas conversas. Antes você concordava com tudo, agora questiona. Antes evitava o conflito, agora encara. Antes sorria para disfarçar o incômodo, agora silencia para não se violentar. E esse comportamento novo gera reações. Uns te respeitam mais, outros se afastam, mas nenhum deles te comanda mais, porque você deixou de ser um reflexo e virou fonte. Parou de reagir e começou a decidir. E isso, meu amigo, é o início da verdadeira liberdade. Essa liberdade não é aquela dos filmes, com céu aberto e estrada infinita. É uma liberdade silenciosa, que começa na hora que você nega um pedido que ia te fazer mal, quando recusa um convite que não tem nada a ver com você. Quando olha para alguém que sempre te manipulou e diz com calma, não mais. É uma liberdade que nasce no não e cresce com o silêncio. Porque liberdade não é fazer tudo, é poder escolher o que não fazer e ainda assim estar em paz. O estoicismo reforça isso o tempo todo. Ele não pede que você lute contra tudo, mas que você selecione suas lutas, que entenda o que vale sua energia, o que merece sua atenção, o que precisa ser enfrentado. O restante, você solta. Porque nem tudo que incomoda precisa ser resolvido. Tem coisa que só precisa ser deixada para trás. E esse discernimento não se aprende de uma hora para outra. Ele vem com a dor, com a reflexão, com a escolha consciente
de não mais se anular. Você começa a ver o tempo de outro jeito. Para de desperdiçá-lo com quem não te ouve, com quem só quer tirar, com quem não sabe dividir. Começa a perceber que o que você tem de mais precioso não é o dinheiro, nem o status, é sua paz. E essa paz, quando bem cuidada, é como um campo. Quanto mais você protege, mais ela floresce. Quanto mais você permite que invadam, mais ela seca. A escolha é sua. Sempre foi. Você só tinha esquecido. E se alguém ainda insistir em dizer que você ficou egoísta, que tá frio, que se afastou, sorria. Porque isso é sinal de que a antiga versão que aceitava tudo morreu. E no lugar dela, nasceu alguém que finalmente entendeu o próprio valor. Alguém que não precisa mais se justificar, nem se explicar. Alguém que só vive, mas vive com verdade. E quando você chega nesse ponto, o mundo pode até não te aplaudir, mas sua alma, essa finalmente, respira em paz. Se tem algo que você precisa guardar depois de tudo isso, é que respeito começa no espelho. Começa no jeito como você se trata, no quanto você se escuta, no quanto você é capaz de sustentar sua palavra, mesmo quando o mundo tenta te fazer recuar. A vida vai continuar testando seus limites. Gente querendo vantagem sempre vai existir. Mas agora você sabe. Quem não aprende a dizer não com clareza, acaba dizendo sim para a destruição da própria identidade. E isso não pode mais ser uma opção. Você passou tempo demais tentando ser o bonzinho, o compreensivo, o fácil de lidar. E o que recebeu em troca? Cansaço, desgaste, relacionamentos vazios, sorrisos falsos. Agora é hora de virar essa página. Hora de ser o homem que fala pouco, mas se impõe. Que não precisa explicar tudo, porque sua postura já diz quem ele é. Que não negocia a paz com quem não respeita seus limites, porque um homem que conhece seus próprios valores não precisa de plateia, só precisa de coerência. E não se engane, você não vai acertar sempre. Vai ter recaídas, vai escorregar num sim que não devia, vai se pegar querendo justificar algo que devia simplesmente recusar. Tá tudo bem, o processo é assim, mas cada vez que você se escolhe, mesmo que no detalhe, você fortalece essa nova versão, a versão que não se curva, que não se desculpa por existir, que carrega em cada silêncio uma declaração: eu sei quem eu sou. Marco Aurélio dizia: não perca mais tempo discutindo sobre o que um bom homem deve ser. Seja um. E ser um bom homem, no sentido estoico, não tem nada a ver com agradar. Tem a ver com firmeza, com autocontrole, com viver de forma justa, primeiro com você. Porque no final das contas, a única pessoa com quem você vai passar todos os dias da sua vida é você mesmo. Então, é melhor que essa convivência seja honesta, leve, respeitosa. Agora que você entendeu tudo isso, que tal continuar nesse caminho de consciência e clareza? A mudança começa com uma decisão, mas se fortalece com repetição, com exemplos, com reflexão. E é por isso que eu quero te convidar a seguir assistindo outros vídeos do canal. Tem uma playlist especial que vai aprofundar ainda mais essa transformação. A playlist Sabedoria Estoica. Lá você vai encontrar ensinamentos práticos, histórias marcantes e reflexões poderosas para seguir evoluindo com firmeza. Vai lá agora, escolhe um dos vídeos da playlist e continua nesse movimento de virada, porque se tem algo que a filosofia estoica ensina, é que nunca é tarde para se tornar quem você deveria ter sido desde o começo, e esse começo pode ser agora.